Glicose alta, hemoglobina glicada elevada. O que realmente quer dizer esses dois termos? No vídeo dessa semana eu vou falar exatamente sobre isso. Sobre valores de glicemias que estão elevadas, valores de glicemias ponta de dedo, de glicemia laboratorial em jejum, laboratorial pós-prandial. Falaremos também a respeito da hemoglobina glicada laboratorial. Um tema super importante, por isso assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar de alguma forma para o seu tratamento. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho para poder deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Caso você aprenda algo novo que realmente vai agregar para o seu tratamento, aí você considera se inscrever no canal e também ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos conteúdos a respeito do mundo do diabetes, a respeito de alimentação, dicas sobre exames laboratoriais, ou seja, um conteúdo de muita qualidade. Então, bora para o vídeo. O que é glicose alta? Para poder facilitar o seu entendimento, vamos exemplificar de uma maneira bem didática. Vamos citar como exemplo uma pessoa de média idade, 40, 45 anos, que já possui um diagnóstico fechado pelo médico. Ou seja, o médico conseguiu diagnosticar que você possui diagnóstico de diabetes tipo 2. Esse é um ponto importante. Para podermos entender a respeito do termo, glicose alta é nada mais, nada menos que a medição do valor da glicose que circula na sua corrente sanguínea. Isso é importante que você entenda. Nós podemos separar valores de glicose em duas situações. A glicose ponta de dedo, quando a gente fura o nosso dedo, coloca lá no glicosímetro e faz a medição da glicemia, ou seja, que é o valor da glicose circulante na sua corrente sanguínea, ou quando a gente tem que ir lá ao laboratório de análise clínica para podermos fazer a coleta do sangue através da nossa veia e aí também teremos o valor do resultado da nossa glicemia. Entendendo isso, a gente já pode tirar uma dúvida que as pessoas acabam tendo sempre. Edu, fui fazer o meu exame lá no laboratório e também levei o meu glicosímetro para ver se os valores iam bater. E quando eu medi a glicose no laboratório, deu um valor de 100 e no meu glicosímetro deu um valor de 115. O que quer dizer exatamente isso? Essa é uma situação comum, pois o método de avaliação para fazer a contagem da quantidade de glicose da corrente sanguínea, ou seja, na quantidade de sangue, acaba sendo diferente. Então é perfeitamente normal ocorrer essa variação. Um valor de 100 no laboratório e um valor de 120 no glicosímetro. A gente não deve se prender a esses resultados. Quando era mais novo, fazia esses testes e sempre não batia os resultados e eu ficava um pouco perdido, eu ficava lamentando porque a gente não tem tanta acurácia para poder fazer essa medição de glicemia mais acertada. Mas com entendimento, entendendo como funciona, a gente não se deve prender a esses valores, a essas variações, pois o que realmente importa é como a sua glicose se comporta e isso a gente vai acabar avaliando através da hemoglobina glicada, que eu vou falar ao longo desse vídeo. Então, respondendo inicialmente uma dúvida que muitos recebem, que muitos têm, essa variação de glicose, quando a gente mede no glicosímetro e também faz a medição no laboratório de análise clínica, é perfeitamente normal. Retomando agora para o vídeo, nós podemos falar a respeito de glicose alta, o que a gente deve considerar de valor para poder estar com essa glicose realmente elevada. Quando a gente mede a nossa glicemia e tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, como eu já exemplifiquei, se a sua glicose em jejum, que a gente vai citar como exemplo, está acima de 120, 130, 140,
já é considerado uma glicose alta, pois esse valor está fora do valor de referência. Então, para pacientes diabéticos tipo 2 que já possuem um diagnóstico de diabetes, o ideal é que você mantenha a sua glicemia, principalmente em jejum, perto de 100. Aí você considera um valor ok, um valor dentro do esperado, e isso, mantendo esses valores dessa maneira, você conseguirá manter a sua hemoglobina glicada mais controlada. Porém, se você está amanhecendo e mede a sua glicemia em jejum, a glicose está em 130, 140, 150, você infelizmente está com excesso de glicose na sua corrente sanguínea. E ao longo desse vídeo eu vou te dar algumas dicas para poder melhorar esse parâmetro. Então continue assistindo. Agora, nós podemos também considerar a glicemia pós-prandial, ou seja, valores de glicose quando a gente mede 2 horas após uma refeição, como por exemplo a refeição do almoço. Então, a gente tem que verificar esses valores seguindo também os valores de referência. Se você está com a sua glicemia perto de 140, 150 até 160, 2 horas após a sua refeição, esses valores estão considerados valores normais, valores aceitáveis. É claro que, se você conseguir manter a sua glicemia perto de 120, 110 após as refeições, você irá alcançar uma excelente hemoglobina glicada, que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Porém, se você tem medido a sua glicemia pós-prandial e a glicose está em 180, 190, 200, 250, isso também é considerado um valor de glicose alta, pois dessa forma você ainda precisa melhorar alguns pontos no seu tratamento, principalmente em relação ao consumo de carboidratos. É fundamental que você entenda isso de uma vez por todas. Então, basicamente, a glicose alta é quantidade de glicose que está na sua corrente sanguínea circulando, e quando você mede, ela está principalmente em jejum acima de 130, está em 150, e 2 horas após as suas refeições, como por exemplo a refeição do almoço, a glicose está perto de 200. Isso é considerado glicose alta e você precisa encontrar caminhos para poder melhorar essa circunstância e, consequentemente, reduzir a sua hemoglobina glicada. Se você quer aprender mais a respeito de como melhorar a sua alimentação, eu vou deixar aqui uma lista de vídeos que você pode começar a assistir para, consequentemente, começar a trilhar melhor a sua alimentação de uma maneira inteligente, de uma maneira leve e que vai te trazer benefícios para o seu tratamento. Já aproveita, comenta aqui embaixo qual o valor da sua glicemia em jejum e da sua glicemia pós-prandial que você teve quando mediu pela última vez. Eu quero saber como anda os valores da sua glicemia. Agora nós vamos falar a respeito da hemoglobina glicada. A glicada, explicada de uma maneira simples para poder facilitar o seu entendimento, é nada mais, nada menos que uma média de valores da sua glicemia nos últimos 2 a 3 meses. Ou seja, se você consegue manter a sua glicemia perto de 100 quando acorda e 2 horas após as suas refeições você consegue manter a sua glicemia perto de 120, 130, você terá uma média de glicose, ou seja, uma hemoglobina glicada bem interessante, pois está conseguindo manter a sua glicose dentro de um alvo. Ou seja, o alvo de um diabético tipo 2 hoje é basicamente manter a glicose perto entre 70 e 150, 140. Se você consegue manter a sua glicose sempre dentro desse alvo, muito provavelmente você está conseguindo alcançar excelentes resultados de hemoglobina glicada. Então, a partir do momento que você faz a realização do exame laboratorial para poder verificar os valores de hemoglobina glicada e a sua glicada dá um valor perto de 5,7, dá um valor perto de 6, um valor perto de 6,5, é muito bom esse valor, ou seja, você está conseguindo alcançar o seu objetivo de controlar bem o seu diagnóstico de diabetes.
É claro que existem algumas circunstâncias que podem também causar um falso negativo nesse resultado, como, por exemplo, uma variação muito grande de hiperglicemias e hipoglicemias. Então, a glicose acaba baixando demais várias vezes ao dia, acaba subindo demais várias vezes ao dia. Essa variabilidade glicêmica pode também trazer um valor de glicada até mais reduzido, porém, essas variações podem trazer malefícios para a sua saúde. Então, o importante é evitar que a glicose suba demais ou que ela caia demais. Lembrando que geralmente esse sobe e desce de glicose ocorre em pacientes diabéticos que fazem a utilização de insulina ou diabéticos tipo 1, acaba sendo mais comum. Porém, se você está tendo muitos episódios de hipoglicemia, é sinal de que você está com excesso de produção de insulina. É fundamental que você anote esses resultados e leve ao seu médico para que ele possa fazer uma avaliação das dosagens de medicamentos, tá ok? É super importante que você entenda isso. Então, glicose alta é basicamente quando a gente está com excesso de glicose na nossa corrente sanguínea e quando a gente faz a medição da glicemia, esse valor está além do valor de referência. A partir daí, a gente tem também que entender alguns pontos super importantes. Se você está com valores de glicose sempre altas, você precisa inicialmente anotar esses valores e levar ao seu médico para que ele possa fazer uma avaliação atual da prescrição dos seus medicamentos. Por exemplo, você faz a utilização apenas de um glifage e acaba achando que por tomar um medicamento que a sua glicose vai se controlar sozinha. E isso não vai acontecer. Porém, se você não muda seus hábitos, não melhora a sua alimentação, o médico vai observando o seu tratamento e ele vai se vendo obrigado a continuar aumentando os medicamentos que você utiliza no seu dia a dia. Então é super importante que para você que está com a glicose alta, você siga algumas dicas que eu vou citar aqui ao longo desse vídeo. Inicialmente se a sua glicose está dando sempre acima de 200, 300, 400, é fundamental que você anote esses resultados e comunique ao seu médico imediatamente para que ele possa rever a prescrição de medicamentos. Outro ponto importante a partir do momento que você observa que a sua glicose está sempre alta, é sinal de que a sua alimentação possa estar inadequada para a sua atual situação. E o que quer dizer exatamente isso, Edu? Quer dizer que você precisa diminuir o consumo de carboidratos na sua rotina. Principalmente café da manhã, almoço e jantar. Essas 3 refeições, elas são consideradas as refeições que geralmente as pessoas acabam consumindo maiores volumes de carboidrato. Ou seja, é fundamental que você reduza a quantidade de carboidratos dessas refeições. Tire o pãozinho do café da manhã, tire a batata frita do almoço, retire a macarronada do jantar, deixe de lado o refrigerante, deixe de lado o chocolate de sobremesa para poder restabelecer o seu tratamento e, consequentemente, ganhar mais saúde e reduzir a sua glicose alta. Pois é fundamental que você reduza a sua glicose alta para poder evitar o aparecimento de complicações, pois é algo extremamente sério. Seguindo com as dicas, você também precisa começar a encaixar a prática de alguma atividade física à sua rotina. Se você começa a implementar a prática de atividade física, nem que seja uma caminhada todos os dias de 30, 45 minutos, você já molda o seu metabolismo de uma maneira mais leve, mais inteligente, mais satisfatória e que vai trazer benefícios para a sua saúde, sem contar que a prática de atividade física realizada constantemente junto de uma alimentação equilibrada vai ser responsável para poder reduzir a sua resistência à insulina. E quanto mais você reduz a sua resistência à insulina, fica mais fácil, entre aspas, controlar essa glicose alta e assim manter a sua glicemia sempre dentro de um alvo, o que é fundamental. Então, nós temos essas dicas que você pode começar a seguir a partir de agora. Outra dica importante através da prescrição médica, seguir conforme está na receita.
Eu observo muito que as pessoas não conseguem seguir a prescrição médica, pois às vezes esquece de tomar o remédio, às vezes não toma na dosagem correta, às vezes acaba deixando para depois, e isso também não vai ajudar nada a você conseguir controlar a sua glicose alta. A partir do momento que você consegue tomar os medicamentos conforme o médico prescreveu, nos horários corretos, através de um alarme, você já consegue controlar mais facilmente a sua glicose e ao longo de 3, 6 meses você poderá ter uma vantagem muito grande, que é reverter a necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar a sua glicose. Ou seja, para você, por exemplo, que faz a utilização de 2 comprimidos de glifage no almoço, mais 2 comprimidos de glifage no jantar, e o médico acaba se vendo obrigado a perceber que você conseguiu melhorar a sua alimentação, diminuir os episódios de glicose alta, e ele vai retirando de forma gradual os seus medicamentos. E isso é maravilhoso, pois a partir do momento que você entendeu que você pode melhorar os seus hábitos, melhorar a qualidade de vida, perder peso corporal, praticar atividade física, diminuir a resistência à insulina, você não tem tanta obrigatoriedade de ter que utilizar medicamentos para poder manter essa glicose controlada. Mas lembre-se, somente o seu médico quem poderá mexer na prescrição dos seus medicamentos. Não suspenda medicamentos por conta própria, pois isso pode também trazer malefícios para a sua saúde. Tá ok? Outro ponto importante que eu acabei de mencionar é a perda de peso. A partir do momento que você melhora a sua alimentação, consegue também praticar atividade física regularmente, reduz a resistência à insulina, consegue também perder peso. E a perda de peso é fundamental para poder controlar mais facilmente a glicose, reduzir a glicose alta. Então, esse vídeo é para te mostrar isso, os caminhos que você precisa começar a trilhar para poder reduzir os episódios de glicose alta. E quanto menos episódios de glicose alta você tiver ao longo do seu dia, mais a hemoglobina glicada vai reduzindo e, consequentemente, você vai ganhando mais saúde, mais qualidade de vida e mais bem-estar. E é esse o caminho que você precisa começar a trilhar a partir de agora a respeito de alimentação equilibrada, a respeito de prática de atividade física, a respeito de utilizar os medicamentos conforme o seu médico prescreveu e, assim, colher mais saúde, mais qualidade de vida. É claro que não é fácil, não é simples, mas se você começar agora com pequenas mudanças na sua rotina, ao longo de 3, 6 meses, 1 ano, você vai conseguir mudar muito o parâmetro do seu tratamento. Lembre-se sempre, o tratamento do diagnóstico de diabetes, seja tipo 1, tipo 2, pré-diabetes e assim por diante, não é sobre uma corrida de 100 metros, mas sim a respeito de uma maratona. Então não foque para poder chegar no resultado tão rápido, pois quanto mais rápido você chega, mais facilmente você tende a, entre aspas, chutar o balde e voltar para o ponto que estava antes. Então foque em mudar o parâmetro um dia de cada vez, melhorando seus hábitos dia a dia, e ao longo de alguns meses, alguns anos, você vai conseguir manter essa nova rotina de vida que vai te trazer cada vez mais qualidade de uma vida mais equilibrada, de uma vida mais prazerosa em se viver e não refém do medo em relação ao aparecimento de complicações que são bem graves. Tá certo? E esse foi o vídeo dessa semana onde nós falamos a respeito da glicose alta, sobre como você pode começar a melhorar o seu parâmetro aí dentro da sua casa a respeito do seu tratamento. Se você está assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que possa ter dúvidas a respeito de glicose alta, diabetes, hemoglobina glicada, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento do canal e do diabetes, e para você não custa nada, mas para nós aqui mantém sempre acesa essa vontade de trazer informação de qualidade que vai realmente mudar o parâmetro do seu tratamento daqui adiante, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo a respeito de alimentação,
para que você possa aprender a se alimentar melhor, de forma equilibrada, de forma inteligente e que vai trazer muita qualidade de vida para você, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais!